O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que vem do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Paulo, na carta aos Efésios, ele faz uma exortação para os Efésios e também para nós. Finalzinho lá no versículo 24, revestir o homem novo criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O que significa isso para nós? Permitam-me usar um outro texto também de Paulo para explicar o que Paulo está dizendo. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o que nos faz pensar que a imagem de Deus é Jesus. E todos aqueles que se aproximam de Jesus tornam-se imagem de Deus. Aquela frase do livro do Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é justamente a imagem de Jesus. E é quando estamos unidos a Jesus que nós somos imagem de Deus. Então, a imagem, revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Sem contar o fato de que nós estamos sempre buscando e devemos sempre buscar a conversão e vivermos a santidade, porém nós não alcançaremos isso se nós não estivermos unidos a Jesus. É pela unidade a Jesus que isso se dá, que isso acontece. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós contemplamos que Deus agiu com um braço forte, com mão poderosa para com o povo de Israel. Deus realizou prodígios, Deus realizou milagres. Deus fez coisas extraordinárias. Claro, somente Deus pode fazer coisas extraordinárias, né?
Mas o fato não é que Deus tenha feito. O fato é que o povo mesmo, depois de ter visto tantas coisas que Deus fez, se dá o direito de reclamar, de murmurar contra Deus e contra o ungido, contra o escolhido. Moisés apresenta as reclamações. O texto diz de murmurações do povo a Deus. E Deus diz que ouviu, escutou as murmurações do povo. E providenciou para o povo o alimento, para que o povo pudesse comer. Mandou o maná. De manhãzinha era o maná, e no final da tarde era os codornizes lá que caiu no acampamento. O povo foi alimentado com pão com carne, né? Pão descido do céu e a carne que Deus providenciou por meio dos codornizes. Porém, este milagre da providência de Deus alimentando o seu povo aponta para uma outra realidade mais significativa. Isso aqui é uma realidade provida por Deus, mas uma realidade inserida dentro do contexto humano. E aí nós ouvimos no Evangelho Jesus falar para os discípulos que os discípulos não estão procurando ele porque viram os sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Milagre da multiplicação dos pães, lá no início do capítulo 6. Então, para o povo do tempo de Jesus, era significativo que Jesus fosse alguém que providenciasse o pão. Não é? Então, Jesus sempre propôs algo a mais. Não só o pão físico, que também é importante, mas Jesus propõe uma realidade de fé. É preciso ter fé nele. Ele não é um milagreiro que pode providenciar pão sempre quando estiver com fome. Ele é Deus. E ele propõe um compromisso de vida. Quem não se conforma ou não conforma a sua vida à vida de Jesus, não poderá nem sequer alimentar deste pão. Para alimentar-se deste pão, que é pão vivo descido do céu, que a gente vai ouvir ainda nos evangelhos dos próximos domingos, é também se comprometer com Jesus, se comprometer com o seu projeto. E viver a coerência da fé, como diz no finalzinho. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então aqui se trata de uma realidade de fé. De uma realidade de fé. Por que motivo nós buscamos Jesus? Por que motivo você busca Jesus? Será que nós buscamos verdadeiramente a Jesus? Ou será que nós buscamos alguma coisa de Jesus? Se a gente busca alguma coisa, alguma graça, perdoem coisa, mas se a gente busca alguma graça de Jesus somente e não o buscamos de verdade, nós precisamos ainda fazer aquilo que Paulo diz, né? Buscar a nossa conversão. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revestir o homem novo. A exortação que Paulo faz, a carta aos Efésios, na segunda leitura que nós ouvimos. Quais são os motivos que nós temos para buscar Jesus? Quais são os motivos que você tem para buscar Jesus? E quando nós participamos da missa, recebemos a presença de Jesus, como nós nos comportamos? Quando a gente comunga, muitas vezes a gente fica sem saber o que dizer, né?
A gente fica desconcertado. É um momento de intimidade, de proximidade. Deus se fez presente. Deus que se dá a nós no sacramento da Eucaristia. Nas espécies do pão e do vinho. Não é mais pão, não é mais vinho. Tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, mas não é mais pão e não é mais vinho. A gente comunga. Ele passa por nós. E isso tem que mudar a nossa vida. Acho que se vocês receberam no início um cartãozinho com uma oração, receberam? Olharam o cartãozinho? Então, a foto de um anjo com a Santíssima Eucaristia nas mãos. Essa foto, ela é a história do anjo de Portugal, que preparou os pastorinhos para o grande milagre do sol. 1 ano antes do milagre do sol, o anjo apareceu às crianças e revelou a eles esta oração que tem aí no seu cartãozinho. E me chama sempre muito a atenção que pede na oração perdão, e a oração é oferecida como reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que o coração de Jesus é ofendido. Ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Isso me faz pensar. Isso me faz pensar na maneira como nós nos comportamos quando nos aproximamos da Eucaristia e quando comungamos o corpo de Cristo. Porque às vezes parece, dá a impressão para algumas pessoas que é uma bala, um pedaço de doce, um chocolate, alguma coisa assim que a gente recebe, come e nem se dá conta do que de fato está acontecendo ali naquele momento. Então, é preciso que a gente tome consciência. É Jesus. Será que nós, quando comungamos, não estamos também sendo indiferentes a Jesus? Só vamos falar da indiferença, né? Não vamos falar dos sacrilégios. Porque nós que cremos, evidentemente, acredito eu que não fazemos isso. Mas muitas vezes o tratamos com certa indiferença, como se não fosse nada importante. Tanto é verdade que muitas pessoas, depois que comungam, permitam repetir isso, disse isso em todas as missas nesse final de semana. Depois que comungam, voltam para os bancos, sentam e ficam observando as coisas que estão acontecendo. Acabou de receber Jesus, acabou de comungar o corpo do Senhor. É Jesus inteiro, corpo, sangue, alma, divindade, está dentro. Você, ao comungar, tornou-se sacrário. Não pode se dispersar com outras coisas. Não pode se entreter com outras coisas, a não ser tão somente Jesus. Então, essa oração que vocês receberam é para ajudar vocês a entrar num clima de meditação, de oração, de contemplação, de proximidade. Assim, num gesto de ternura, sabe aquele gesto da criança que de vez em quando passa a mãozinha no rosto da mãe ou no rosto do pai, com bastante ternura. No momento da comunhão é como se a gente pudesse fazer isso em Jesus. Mais ainda, é como se a gente, esse como é somente a título de pedagogia, né? Somente para vocês, só para ilustrar. Mas não é como se fosse, é de fato isso. É Jesus tocando-nos com ternura. É Jesus tocando-nos com amor e fazendo-se um conosco.
naquele instante que nós comungamos. Jesus se une a nós num mistério tão profundo, tão significativo. E isso não pode ser, a gente não pode passar por essa presença de qualquer jeito e continuar da mesma forma. E aí tem um outro fato, que é um milagre e uma graça que nosso Senhor nos concede, que é também a graça de nutrir aqueles que porventura estão impedidos sacramentalmente de participar da comunhão. Quando nós comungamos em estado de graça, fizemos a nossa boa confissão e comungamos, nós nutrimos também as pessoas que por algum motivo não podem participar da comunhão. Porque também essas que estão impedidas por algum motivo, também são nutridas pelo corpo de Cristo que nós comungamos. Então, não é só para mim, individualmente falando, ou egoisticamente falando, não. É para mim e para todos aqueles que participam, que celebram comigo a presença dele na Santíssima Eucaristia. Por isso é importante a nossa reverência, o nosso amor, a nossa adoração para com o Senhor Jesus. Se tomamos consciência disso, a gente entra numa profundidade e numa intimidade com o nosso Senhor extraordinária. Extraordinária. Então não se aproxime. E digo e repito, a forma para que nós possamos nos aproximar dignamente do Santíssimo Sacramento da Eucaristia e fazer esse mistério de comunhão com Ele é a confissão. A confissão é necessária para que a gente possa fazer uma boa comunhão. Então, se faz tempo que você não confessa os seus pecados e está adiando por muito tempo os seus pecados, não me interessam os motivos. Não me interessam os motivos. Mas não adie mais, não fique adiando, não fique deixando para amanhã, não. Procure quando puder. Imediatamente, sacerdote, se a tua consciência te acusa e você precisa fazer uma confissão, faça uma boa confissão. Não prolongue isso, não deixe isso para amanhã. Porque quanto mais em estado de graça nós estamos, mais frutos nós recebemos da Eucaristia. É por isso que muitas vezes a gente comunga o corpo de Jesus e nada acontece em nós, porque a gente não quer mudar de vida. E a gente não permite que o Senhor mude, transforme o nosso coração, porque a gente fica inventando desculpas para não procurar a confissão. Confissão e comunhão são dois sacramentos que caminham juntos. Eles são inseparáveis. Então, que a gente possa fazer uma experiência cada vez mais profunda de Jesus e ter consciência daquilo que nós estamos celebrando e vivenciando em cada Santa Missa. Nos próximos domingos eu vou continuar falando desse assunto, não se preocupe não. Até o 22º domingo eu vou falar sobre isso. E não é só porque eu gosto, também gosto, mas a palavra de Deus nesses domingos me permite falar dessas coisas. Refletamos, deixamos que o Senhor transforme verdadeiramente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.